Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia! Mais uma quarta-feira se iniciando e eu, Eliane Nola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina. Que honra te ter como companhia nesta manhã, onde o Senhor nos proporciona a oportunidade de mais uma vez sentarmos à mesa com Ele, nos relacionarmos com Ele, aprendendo do seu coração. Você, como eu falo, é meu convidado especial e essa mesa com esse banquete está posta. Vai depender de nós aquilo que nós vamos nos alimentar. Absorva tudo aquilo que o Espírito Santo tem para liberar para você nesta manhã. E você que pode, pegue sua caneta, seu caderninho e vamos anotar. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre uma mulher extraordinária que está lá em Gênesis 8, do 15 ao 17, e também a história dela também fala lá em Gênesis 9, do 12 ao 13 e do 16. Na realidade, Gênesis 8 e Gênesis 9 vai falar muito dessa mulher. Então vamos lá. Gênesis 8, 15 ao 17 primeiro. A mulher de Noé. Uau! Vamos lá ver essa mulher corajosa. Então disse Deus a Noé: saia da arca e contigo, tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado e todo réptil que rasteja sobre a terra. Faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Até aqui. Gente, vamos dar um paninho de fundo nessa história. Ela é muito debatida nas igrejas, é muito conhecida, mas a gente vai dar só uma explanada para aprender um pouquinho mais, para a gente conhecer um pouco desse casal extraordinário, que era Noé e sua esposa. Noé, um homem de fé, que ouviu a voz de Deus e obedeceu. Ele teve ao seu lado uma mulher extraordinária que abraçou o propósito com ele. Preste atenção, você, homem e mulher casado que está me ouvindo. Abrace o propósito de Deus para o seu casamento. É uma conexão com vocês dois. Deus chamou vocês dois para caminhar juntos, não um mais na frente nem mais atrás. Assim como a mulher de Noé caminhou lado a lado com ele em toda a trajetória, nós devemos pegar esse exemplo e trilhar a carreira proposta pelo Senhor para o nosso casamento. Vamos lá? Noé construiu uma arca indo contra tudo e todos. Diante da extensão do pecado da humanidade, Deus havia incumbido seu marido dessa tarefa tão importante. Eu fico imaginando a mulher de Noé nessa situação toda, gente. Não chovia, nem tinha previsão para isso. Porém, Noé e sua família ouviram a ordem de Deus, enfrentando críticas e até mesmo um certo desprezo. Não acontece às vezes conosco? Vamos lá aqui. Pois aos olhos das pessoas que viviam perto deles, pessoas que viviam suas vidas egoístas, né? Como fala lá, que eles viviam em pecado, em constante abominação a Deus, que estavam fazendo tudo aquela loucura, que Deus veio e fulminou, né, a terra com todo o dilúvio. Diante de tudo aquilo, eles resolveram ouvir a voz de Deus e obedecer. Vamos nos ater a essa esposa corajosa, que em nenhum momento saiu de perto de seu esposo, ficou do seu lado até o fim. Deus anunciou o dilúvio a Noé e pede para que faça uma arca conforme os detalhes que ele dizia. Noé seguiu passo a passo da arca. Eu fico imaginando como essa família deve ter sido ridicularizada pelas pessoas ao redor. Pense nos dias atuais, quando Deus nos dá uma ordem. Nem todo mundo entende, gente, o que Deus nos disse. Por isso a gente deve ficar bem atento
em obedecer à voz de Deus e não precisa compartilhar com a pessoa. Muitas pessoas não vão entender. Pessoas que não entendem só vão nos criticar. E até a gente pode sair do propósito de Deus, porque vai contar para a pessoa e acabar ouvindo aquilo que ela quer dizer. Não é de Deus não é bem assim, você está sendo muito radical. Todavia, todas essas mudanças devem ter deixado o coração dessa mulher muito aflito. Assim como nós ficamos muitas vezes diante daquilo que Deus nos manda fazer. Precisa muita coragem e ousadia para abraçar o propósito de Deus e não ir atrás da opinião das pessoas. A gente não pode ser levado por opinião. Se você tem uma palavra, se Deus te deu uma direção, obedeça. Calem as outras vozes, deixe que as outras pessoas falem o que queiram falar. Se Deus te falou, vai nessa palavra. Afinal, aquela mulher, assim como nós, tinha suas dúvidas, mas ela abraçou o propósito do Pai. Tudo que ela conhecia como lar, pensem bem, havia sido tudo destruído. Ela teve que abraçar o novo, e as mudanças sempre nos assustam. Por que nos assustam? Nos assustam porque nos tira da zona do conforto. E muitas vezes a gente se apavora. Mas porém essa mulher, diante de tudo isso, com dúvida, com anseio em seu coração, ela ousa colocar todas as suas expectativas em Deus e seguir firme ao lado do seu esposo. Porém, como a palavra diz, as coisas espirituais são para quem é espiritual. Eu vou deixar uma chave como um conselho para você nesta manhã. Grife, anote. Não divida o que Deus tem dito para você ou sua família fazer, pois nem todos entenderão. Eu aprendi uma coisa muitas vezes depois de pagar por aquilo que eu fiz de errado. Por quê? Eu não esperava o sonho nascer. Eu falo às vezes que eu sou meio José. Eu sonhava e já contava para as pessoas. E eu aprendi o quê? A gente tem que primeiro deixar nascer o filho para depois compartilhar. Tá aqui o sonho, olhem, o sonho tá pronto. Porque nem todo mundo vai entender. Tem coisas que você vai confiar a algumas pessoas. Você muitas vezes não vai faltar. Vai faltar pessoas para você colocar na mão. Porque são poucas pessoas que você pode compartilhar a sua vida. Preste bem atenção, não divide o que Deus tem te dito para qualquer pessoa. O que Deus tem dito para você e sua família, espere nascer para depois mostrar. Lembre-se, Deus não perde o controle, jamais perdeu. Sabe, o que Deus está fazendo, Ele sempre sabe, Ele nunca perde o controle do que Ele está fazendo nas nossas vidas. Em tudo, Ele tem um propósito e sempre cuidará de tudo. Ele jamais perde o controle. Às vezes isso aqui é até meio trivial, a gente fala Deus não perde o controle, mas fale para você mesmo, Deus não perde o controle, porque tem situações na nossa vida que a gente pensa que Deus perdeu o controle, mas Ele não perdeu. Assim como essa mulher companheira, que a gente possa cumprir o propósito do Pai para nós, sem nos importar com a opinião dos outros. Isso é muito grave, gente. Às vezes a gente se sente intimidado das coisas, de fazer algo, não por vergonha, mas porque a gente quer a aprovação das pessoas. Eu aprendi também isso muitas vezes por passar por isso. Eu cheguei a refletir, será que eu estou dependendo da opinião das pessoas? Eu preciso da aprovação delas? Eu pedi para o Senhor me examinar. E naquilo que eu dependia, que eu precisava da aprovação das pessoas e não do Senhor, eu comecei a pedir, Deus, me muda nisso. Porque eu não preciso da aprovação das pessoas, eu preciso da aprovação de Deus. Se Deus me aprovou para fazer tal coisa, eu vou fluir naquilo. Então, não se intimide preocupado com a aprovação do que as pessoas pensem ao teu respeito. Flua naquilo que o Senhor tem te proposto fazer. Quando Deus nos envia para algum lugar, ou quando nos dá uma direção
para qualquer coisa, assim como Ele fez com essa família, Ele nos lembrará sempre da aliança que Ele tem conosco. Lá em Gênesis 9, do 12 ao 13 e o 16 na NAA fala assim: Deus disse: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porém, o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. O arco estará nas nuvens. Eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos e todas as espécies que há sobre a terra. Deus nessa manhã está te trazendo à memória que Ele tem uma aliança com você. Olhe para o céu, veja que tem um arco da aliança, o arco-íris está lá, aleluia. Ele sempre nos lembra que está conosco, mesmo em meio às turbulentas tempestades. As nuvens podem estar cheias de água, carregadas, mas no final a gente pode ver o arco-íris por detrás delas. Descanse seu coração, pois Ele nos lembra da aliança de amor que Ele tem conosco. E nesta manhã Ele quer te trazer a memória, filho, quer te trazer a memória, filha. Eu tenho uma aliança contigo, eu sou contigo. Vá nessa palavra que eu te dei, confie naquilo que eu tenho feito na tua vida. Assim como a esposa de Noé caminhou lado a lado com ele, que a gente possa caminhar lado a lado com o nosso cônjuge, com a nossa família, naquilo que o Senhor tem nos proposto. Amém? Deus abençoe, um ótimo dia.